Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria muito grande a gente começarmos aqui mais um culto de louvor, de adoração a Deus, aqui na Igreja da Fé do Brasil de Jardim Campanário. São todos muito bem-vindos os irmãos entre nós aqui nessa noite, amém? Hoje nós temos um culto voltado ao ensinamento da Palavra de Deus, e daqui a pouquinho estaremos aprendendo, compartilhando o conhecimento desta santa palavra. Hoje o nosso tema, ele está com base no texto do profeta Malaquias, aonde ele fala: eu, Senhor Deus, não mudo. Amém? Ou seja, um dos atributos de Deus, e nós vamos aqui compartilhar com os irmãos. Eu sei que muitas perguntas há com você, né? Se Deus não muda, porque em algumas passagens bíblicas nós vemos Deus voltando, né, atrás naquilo que fez, como por exemplo no dilúvio, onde Deus disse que ficou insatisfeito com a criação humana, da raça humana. Mas nós vamos compartilhar daqui a pouco dessa palavra. O Senhor nosso Deus, Ele não muda, Ele é imutável, amém? Somos nós quem mudamos. Eu quero começar o nosso culto fazendo menção da palavra de Deus, um texto devocional. Hoje eu louvo a Deus, estamos com a presença aqui de parte do Ministério de Louvor. Nosso irmão evangelista Alex também está conosco. A nossa irmã Edna também está conosco, adorando a Deus nessa noite. Eles vão também ter aí a sua participação, amém? Os salmos que nós queremos ler com os irmãos é o 131, um salmo de Davi, amém? Você que deseja acompanhar, que gosta de acompanhar, pode pegar a sua Bíblia aí. O salmo é o 131, que nos diz assim: ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos, não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim, mas fiz calar e sossegar a minha alma, e como uma criança desmamada com a sua mãe, como uma criança desmamada é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Nós vamos orar entregando a Deus o nosso culto, e já estaremos louvando, adorando o nome do Senhor logo após. Amém? Apresente aí as suas petições a Deus. Nós vamos orar agora, depois vamos orar novamente no final do culto. Presente a Deus as suas necessidades e saiba quem impedirá. Amém? Oremos. Meu Deus e meu Pai, primeiramente, ó Deus, somos gratos a Ti. Não somente, ó Deus, por esta noite, por essa oportunidade, mas somos gratos a Ti pelo dia de hoje, Senhor. Somos gratos a Ti pelos livramentos, Senhor, aqueles que vimos e os que nós também não vimos e nem sabemos. Mas sabemos, ó Deus querido, que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que em Ti esperam. E nós colocamos toda a nossa esperança em Ti nesta noite. Eu oro, meu Deus, pelos meus irmãos que estão conosco neste culto. Oro, meu Deus querido, pela Tua igreja reunida nesta noite, ó Pai. Toma em Tuas mãos, ó Deus querido, as igrejas irmãs, as igrejas que estão acompanhando através dos seus membros, os irmãos que têm entrado para adorar a Deus conosco. Abençoe, meu Deus querido, todos os cultos que estão acontecendo agora, Senhor. Os cultos, ó Deus, online, que estão acontecendo, meu Deus querido, para trazer uma palavra de vida, aquele que estiver cansado ou abatido, aquele que estiver enfermo, Senhor. Ó Deus querido, eu estendo as minhas mãos, mas creio, meu Deus, que todo o poder está nas Tuas mãos sobre a vida desta família, deste Teu filho e desta Tua filha. Aonde houver um mal, onde houver uma enfermidade, Senhor, aonde houver uma dúvida, ó Deus querido, venha trazer, meu Pai, o esclarecimento, a cura e a libertação, e todo mal saia, e tu dê vitória ao Teu povo nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. O primeiro hino que nós vamos adorar a Deus, meus irmãos, é o 171. Eu era um pecador, andava sem Jesus, eu não tinha esperança. Glória a Deus.
171 da harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seus braços me lavou. Que amor me concebeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo em pé me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concebeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo em pão me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concebeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo em pão me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concebeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo em pão me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concebeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo em pão me levará. Glória a Deus, aleluia. Que amor nos concedeu Jesus, né, irmãos? Palavra de Deus, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de forma incalculável, que deu o seu único filho para que morresse em nosso lugar no Calvário. Ou seja, que amor é esse, né, irmãos? Que amor é esse que Deus tem dado por nós, através de Jesus Cristo, né? O hino 175 vai ser o nosso próximo louvor a Deus. E ele diz que nós precisamos ser unidos, irmãos amados, viver unidos, fosses resgatados. E eu quero adorar a Deus, quero louvar a Deus com você, com este hino. 175, amém? Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes,
alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes, muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vivi perdido, mas sou remido. Ou seja, né, irmãos, todos nós sabemos que um dia nós vivemos destituídos da graça, da misericórdia de Deus. E hoje nós temos este grande privilégio. Eu vejo irmãos que dizem assim: eu tenho 2 datas de nascimento. O dia em que eu nasci neste mundo e o dia em que eu nasci para Cristo. Eu me lembro que quando na minha infância, quando eu ia nos cultos de batismo, a frase que eu mais ouvia das pessoas que tinham oportunidade, as pessoas diziam assim: eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Era uma das frases mais ouvidas quando tinha aquele batismo, aquele encontro, e depois à noite tinham os cultos e as pessoas tinham oportunidades e diziam: eu quero dizer que hoje eu morri para o mundo definitivamente, eu nasci para Cristo, né? Então esse hino diz: eu vivi perdido, mas hoje eu sou remido pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, como nós dissemos em cultos passados, o nosso desejo é que nós façamos o nosso culto da mesma forma como nós fazemos na igreja. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um pedido de oração, se você deseja, né, colocar um propósito perante Deus, talvez você esteja diante da sua televisão ou então diante do celular, apresentar a Deus, pegar na mão, né? Eu sempre digo isso para os irmãos, que a fé é uma coisa muito particular, muito pessoal de cada um. A própria Bíblia vai dizer isso, que alguns diziam: não, Jesus, não precisa nem me tocar, não precisa nem, só diga uma palavra. E é muito pessoal de cada um a fé. Então, se você deseja hoje, já vai se preparando para nós orarmos no final do culto, apresentarmos a Deus, né? Aqui na igreja, os irmãos costumam colocar aqui sobre a mesa, que simboliza um altar de Deus, ali uma carteira profissional. A igreja da fé, ela adora a Deus assim, serve a Deus desta forma, né? Então você tem toda a liberdade de fazer isso no nosso culto de adoração nessa noite, amém? Como eu disse, eu tenho os nossos irmãos hoje participando conosco, evangelista Alex, nossa irmã Edna, e eu quero ouvir a nossa irmã Edna nessa noite de hoje. Tem aí a sua oportunidade. Os irmãos costumam usar lá a seguinte frase, né? Um beijinho na flor, né? Porque não dá para a gente, todo mundo ter ao mesmo tempo. Daqui a pouco estaremos nos alimentando da palavra de Deus, amém? Nossa irmã Edna tem a oportunidade. Cumprimentos, irmãos, paz do Senhor. O pastor falou que tem que ser breve, né? Tem que fazer um curso intensivo de como dar saudação, porque eu sou muito tagarela. Mas amém. Irmãos, eu separei 2 textos aqui, vou ler rapidinho. Em Lucas 15, que ele diz assim: a parábola da ovelha e da dracma perdida. Mas eu vou me concentrar só na parte da parábola da ovelha, que diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs a parábola, dizendo:
Que homem dentre vós, sendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixe o deserto as 99 e não vá após a perdida até que a venha achá-la. Achando-a, pois, sobre os seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, pois mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o outro texto encontra-se também em Lucas 19, que fala sobre os talentos, né? Diz assim, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam de que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociais até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-nos e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este lhe disse: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe ele: Senhor, que tem 10 minas, pois eu vos digo que qualquer que tiver, será-lhe dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessas palavras e o Senhor já há um tempo colocou no meu coração um testemunho. Não é meu esse testemunho, mas é um testemunho de um grupo de amigos, né, que eles trabalharam comigo há uma época. E eu me lembro, isso deve ter uns 3 ou 4 anos, e o meu amigo chegou maravilhado, né, lá no trabalho, e ele é cristão, serve a Deus já há muitos anos, e ele falou assim para mim: eu preciso te contar um testemunho. E eu falei: claro, né, conta. E ele disse assim, eles tinham um serviço externo para fazer, e esses amigos, né, os 4, eles sempre congregaram juntos, e eles têm o dom do louvor, né, estão sempre louvando tudo, lá no serviço eles louvavam de vez em quando, tal. E eles foram fazer um serviço, e chegaram um pouco tarde, e aí eles, né, não tinham almoçado nem nada, e aí um deles falou assim: vamos passar então a lanchonete, a gente fica lá um tempinho. Eles de vez em quando passavam lá para tomar um café, e aí depois a gente vai para o serviço. Nisso foram. Chegando lá, já era um pouco tarde, tinha uma televisão lá ligada, algumas pessoas sentadas, e eles fizeram o pedido, e aí começaram, né, a tamborilar lá na mesa, batucar um pouquinho, só que estavam louvando, né, ao Senhor. E nisso que eles estavam louvando, eles perceberam que o som da televisão foi diminuído. E até falaram assim: será que a gente está incomodando, né? Alguma coisa assim? Aí passou um tempinho, a menina que estava servindo a eles a mesa chegou e falou assim: eu pedi para o meu chefe abaixar o volume da televisão, porque eu me senti muito tocada pelo louvor que vocês estavam cantando. E eu sou desviada dos caminhos do Senhor há muitos anos. E eu quero me reconciliar hoje com o Senhor. E ali, irmãos, eles ficaram assim espantados, né? Porque assim, eles passaram ali para tomar um café, mas Deus já tinha marcado aquele dia para eles estarem ali com o talento que Deus deu para eles, para resgatar para o reino de Deus aquela ovelha perdida, aquela ovelha que estava fora dos caminhos do Senhor. E por conta daquele louvor que eles estavam entoando, ainda que baixinho, batendo na mesa ali, aquele coração
foi tocado. Deus marcou de hora para aquela ovelha ser resgatada. Por quê? Porque existiam joelhos dobrados por aquela alma. Ali eles fizeram um apelo de reconciliação e ela se reconciliou com Cristo. Então, irmãos, quando Deus fala da ovelha perdida, o Senhor, Ele vai deixar as 99 para ir por aquela que se perdeu. O Senhor, Ele dá talentos para nós usarmos esses talentos para o reino de Deus. Não importa qual talento que você tenha, seja intercessão, porque isso é uma obrigação de todos nós, né? De pregarmos, de louvarmos, né? De sermos missionários, não importa aquilo que Deus tenha dado a você. Foi Ele que te capacitou, foi Ele que te chamou, foi Ele que nos chamou. E trabalha na nossa vida dia a dia. E eu me emocionei muito quando Ele me contou isso, e Ele chorava, maravilhado, né? A forma como as coisas realmente aconteceram. E isso sempre mexeu muito comigo. Então, assim, a mãe que está ali orando pelo seu filho, o pai que está orando para o seu filho, os filhos que estão orando pelos seus pais, pela sua família, não importa por qual ovelha seja. Peça a Deus graça, sabedoria para continuar orando, porque essa ovelha vai ser resgatada a próprio risco de Jesus. Essa ovelha estará junto, essa 100ª ovelha estará junto. E o Senhor, Ele vai nos capacitando, o Senhor vai lapidando. Não enterremos os talentos, os dons que o Senhor nos deu, porque o Senhor conta conosco nessa jornada. Né? Nós fazemos parte do exército de Cristo. E eu muito me alegro por poder compartilhar, porque realmente, irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil, nós estamos nesse distanciamento social, mas é no distanciamento social e não no distanciamento espiritual. As suas orações têm chegado ao trono de Deus, as nossas orações têm movido o coração do Senhor. As nossas orações estão chegando e Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? E desde já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Edna por compartilhar conosco, né, irmãos, dessas experiências que traz para nós edificação. Isso é muito importante, amém? Eu quero louvar a Deus com os meninos aqui, aproveitando que eles estão aqui hoje, e com o hino que você conhece bastante, e é justamente o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos na presença de Deus, e este hino ele tem por título Jesus em tua presença. Nós nos reunimos perante a tua face. Glória a Deus, amém? Eu sei que a maioria conhece este hino, e nós vamos adorar a Deus. Logo após eu quero ouvir também o nosso irmão evangelista Alex, e ele acabou ali de me dar uma notícia muito boa. Eu vou deixar para ele falar, tá bom, Alex? Você fala. Só vou adiantar, né? Relacionado à escola dominical. Relacionado aos estudos, para quem está com saudade da escola dominical, é relacionado a isso, né? E é bom que os irmãos estejam manifestando saudades, né? Para nós podermos trabalhar para o Senhor fazer a obra de Deus, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava
estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. E o véu que separava hoje não separa mais, porque o Senhor Jesus foi lá e rompeu este véu para dar a eu e você o direito de entrarmos no Santo do Santo, na presença de Deus, para que a glória do Senhor nos envolva dos pés, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quero agora sim estar ouvindo nosso irmão evangelista Alex. Tem a sua oportunidade. Glórias a Deus. Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais um dia, mais uma noite debaixo da graça e da misericórdia de Cristo, onde nós estamos aqui adorando ao Senhor nesta noite. Irmãos, comentei com o pastor agora sobre a escola bíblica, e alguns irmãos fora do Facebook e tal, haviam me comentado também por que nós não voltamos a tempo com a IBD. Fato é que eu estava aguardando, irmãos, esse encerramento para o mês de junho, mês de maio, que ficou para mês de maio, depois postergaram para mais 15 dias. Então fiquei analisando, ver alguns aplicativos para ver como seria a forma mais fácil de darmos aula. E por fim, ontem foi resolvido com os professores que fazem parte da sala dos adultos, tá, irmãos? Sala dos adultos, que estaremos dando essas aulas online através do Facebook. Já vou combinar com o pastor para que, ou a semana que vem, já terça-feira, já damos início à Escola Bíblica Dominical online para a sala dos adultos. Eu já convido você, tá? Vai ser o tema livre, não vamos acompanhar as revistinhas, porque muitos não têm a revistinha, tá certo? Mas vai ser tema livre. Então, participe conosco, estaremos retornando com a Escola Bíblica Dominical online, tá? Convide familiares, amigos para participar conosco também. Assim também agradeço ao nosso pastor por essa porta que está nos deixando a ser transmitido, que é a palavra do Senhor. Está cedendo um espaço para nós, né, que é o culto de ensino na terça-feira. Então estaremos aproveitando esse tempo, tá? Dependendo da aula, será 2 terças-feiras, não vamos esticar muito, prolongar muitas aulas, mas será em torno de 2 aulas, 2 terças-feiras aí, tá bom, meus irmãos? E assim agradeço a minha oportunidade e Deus abençoe. Pastor Joel. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão evangelista Alex, que é o coordenador aqui da Escola Bíblica Dominical. Amém? Como eu tenho dito para os irmãos, né, às vezes os irmãos comunicam conosco que fica com saudade dos corinhos, que a gente canta aos corinhos, né? E eu quero cantar alguns corinhos com os irmãos aqui para nós também ficamos com saudade de ouvir e de cantar. Amém? E tem aquele corinho que diz: Jesus, ele passou o seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. No sangue de Jesus há poder para curar, para salvar. Então eu quero pedir a Deus, pedir ao Senhor Jesus que derrame do seu sangue sobre os umbrais da sua porta, das portas da sua casa, nesse período de pandemia, de contaminação, em que ficamos preocupados que o sangue de Jesus seja espargido nos umbrais da porta da sua casa, pois o Senhor Jesus passa o seu sangue aqui entre nós e aí também na sua casa. Amém? Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resistiu. Jesus
passou seu sangue aqui. O mal saiu, não resistiu. No sangue de Jesus há poder para salvar, para curar. No sangue de Jesus há poder, salve e curado agora estou. Jesus convida pra com ele viajar, esta viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus quem nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus quem nos manda viajar. Desceu do céu e veio aqui pra nos salvar. O Evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Está aqui, está aqui. Nós sentimos que Jesus está aqui. Está aqui, está aqui. Glória a Jesus, nosso Deus está aqui. Glória a Jesus, nosso Deus está aqui. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, né, irmãos? Como é bom, né? Principalmente nesse friozinho. Como é bom o crente pentecostal poder bater palma, adorar a Deus, cantar os hinos de louvor ao nome do Senhor, né, irmãos? E aí nós compartilhamos com os irmãos. Eu sei que a saudade é muito grande, mas nós sabemos, né, irmãos? Tudo, irmãos, tudo tem um objetivo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol, acima dessa terra. E este tempo, eu sempre digo isso para os irmãos: irmãos, o diabo, Satanás, ele não determina tempo. Ele não pode, ele não tem esse poder de determinar tempo. Só Deus tem este poder. O tempo está na mão de Deus, ele determina. Tudo isso que está acontecendo, você pode pensar, mas é o diabo, é o inimigo nesse vírus. Até pode ser, até é. Mas de onde ele começa até onde ele termina, é Deus quem determina. Amém? Então guarde isso com você, eu sei que você sabe. Irmãos, o que nós queremos tratar com os irmãos nessa noite é sobre um dos atributos de Deus. Deus é imutável. A palavra imutável significa ele não muda. E o que nós vamos compartilhar com os irmãos hoje aqui é o questionamento que muitas vezes alguns fazem, né? Por que Deus disse uma coisa e depois ele disse outra? E vamos entender ao longo desse nosso estudo bíblico esse atributo de Deus e compreender o que é isso na verdade. Como é que isso ele acontece? O pano de fundo, irmãos, aqui para nós, Malaquias, capítulo de número 3, verso 6. Malaquias capítulo 3, verso 6. Como eu disse, se você quiser acompanhar, estiver perto da Bíblia, e nós vamos aqui discorrer sobre algumas passagens bíblicas, amém? Malaquias capítulo 3, verso 6. O fundo está bom assim, não precisa mexer não, o fundo dessa altura está boa. Capítulo 6, ou melhor, capítulo 3, verso 6. Diz assim: eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Deus está dizendo ao seu povo que eles só estão de pé, só estão ali vivos por conta deste atributo de Deus. Deus é imutável. Deus, ele faz uma promessa e ele a cumpre. O que nós queremos compartilhar com os irmãos é justamente o que pode interferir nos planos de Deus acerca de nós. São as nossas ações, as nossas atitudes. Provérbios, irmãos, no capítulo 19, eu quero ler um texto com vocês, capítulo 19 de Provérbios, e o verso 21, Provérbios 19, o verso 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. O que significa esse texto? Como Deus não muda, os seus propósitos também não mudam. Mesmo que eu e você, nós mudamos. Mesmo que aconteça em nós aí uma mudança. E Deus, ele permanece fiel naquilo que ele é e naquilo que ele propõe. Então, Provérbios vai dizer que os planos dos homens são muitos, mas o que vai prevalecer, eu quero até dizer para você hoje aqui, eu e você temos inúmeros planos, mas esses planos precisam estar subordinados a um projeto maior, a um propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Você sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? Em conciliar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. É que Deus está num nível muito diferente do nosso. Deus é um ser supremo, infinitamente supremo. E nós, limitados que somos, e às vezes não conseguimos conciliar o que nós achamos ou pensamos. Você quer ver só uma coisa? Sem ler o texto, a Bíblia vai nos dizer sobre a história do profeta Jonas. E a Bíblia diz que Deus manda ele ir a Nínive para um propósito. E é interessante, irmãos, o projeto de Deus para uma nação como era, ou melhor, Nínive era a capital da Síria. A nação era a Síria, um povo totalmente avesso às coisas de Deus. E Deus tem na verdade um amor tão grande, uma misericórdia tão grande, que Deus tinha um projeto de libertação, de salvação daquele povo. Só que isso não entrava na mente de Jonas. E quando Deus manda Jonas para Nínive, ele já conhecendo quem era Nínive, quem era a Síria, quem era aquele povo, ele cria o seu próprio projeto, seu próprio plano. Parece até que nós podemos ouvir Jonas dizer: não, Deus deve ter se enganado, como é que ele me manda para Nínive? Ele não sabe o que é aquele lugar, não sabe quem é aquele povo. E então ele planeja se esconder no porão do navio, e ele planeja, ele cria o seu próprio propósito, o seu próprio objetivo. Só que ele vai na contramão daquilo que Deus determinou. E aí então Provérbios diz: os planos do homem são muitos, os planos do homem são muitos, mas é o propósito de Deus que permanecerá, que vai permanecer, é o propósito de Deus que permanece. E então, a Bíblia diz que Jonas, quando Deus, ele conversa com Jonas acerca da situação, ele percebe que Jonas ficou bravo com a atitude dele. Quando Deus determina ter misericórdia, a Bíblia diz que Jonas, ele se assenta. Ali havia um pé de aboboreira, e Deus permite que ali um inseto, uma larva, ela consumisse. E o desfecho da história, Deus conversando com Jonas e dizendo: Jonas, você está bravo, Jonas? E ele diz: é razoável essa sua indignação, Jonas? Você está indignado, isso é razoável, é aceitável, Jonas? E Jonas diz: sim, Senhor. Tanto que até ao ponto de eu querer morrer por isso. Estou muito chateado. Era como quem dissesse: se eu conheço Nínive, conhece o povo. Ou seja, o coração de Jonas, o seu limite humano, estava muito distante da misericórdia de Deus.
Por isso eu digo para os irmãos, não tente julgar uma situação ou fazer juízo ou justiça com o seu próprio conceito, a sua própria condição humana. É muito limitada. Deus, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz que nós precisamos conhecer qual seja a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Ele é abrangente no que fala largura. Ele é extenso, ele é longânimo no que diz respeito ao comprimento. E ele é profundo. O amor de Deus, ele vai até as profundezas. Então Paulo, ele diz aos irmãos que precisavam conhecer essas dimensões do amor de Deus. E às vezes nós não conhecemos. Às vezes o nosso amor, ele é muito limitado. Amamos quem nos ama, amamos quem nós gostamos, quem são do nosso ciclo ali, da nossa convivência, são esses que nós amamos. Quando passa disso, eu costumo dizer aqui na igreja, quando nós vamos orar, a oração da fé, aquela oração final, onde alguém levanta a mão e pede por um nome desconhecido que a pessoa nunca ouviu. Eu digo para os irmãos, quando você for orar, ore como se essa pessoa, que o nome que você mal conhece, que seja como se fosse o seu filho, como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe. Faça esse exercício para que a sua oração, ela alcance o coração de Deus. E o ser humano, ele precisa lutar contra isso, porque essa nossa natureza humana, ela é tendenciosa. A nossa natureza humana, ela já pende para aquilo que não agrada a Deus, é por natureza. E então, irmãos, o profeta fica indignado e traça planos, próprios planos, indignação com aquilo que Deus queria fazer. Eu já disse isso aqui, nós já comentamos, né, irmãos? É até um exercício importante. A Bíblia diz assim: chorar com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. E nós fazemos a seguinte pergunta: qual é o mais fácil? Chorar com quem chora ou alegrar com quem se alegra? É uma pergunta difícil até de responder. Você sabia que tem gente que não fica feliz com a sua vitória? Ah, pastor, aonde? No mundo? Pior que não, irmãos. Pior que não. Às vezes, no meio do povo de Deus. Uma vez eu disse aqui na igreja, isso a gente já percebeu. Eu vou usar um exemplo aqui. Dá um exemplo, né? Tiveram oportunidade aqui o irmão evangelista Alex, nossa mãe teve oportunidade. Vou dar um exemplo. Dá um exemplo que eu sou amigo da Edna e sou amigo do Alex. Só que a Edna não é amiga do Alex. Então a Edna é minha amiga, eu sou amigo do Alex, mas ela não é amiga do Alex. Aí um dia eu discuto, eu brigo com o Alex. E aí a Edna, aquilo para ela, né? Ela fica feliz. Porque aquele que era inimigo dela, agora também é meu inimigo, e eu era amigo dela. Veja o que é o ser humano. E o que é pior do que isso? Você fala, mas pode piorar, pastor? Pode. Porque aí um belo dia, eu faço as pazes com o Alex e volto a ter amizade com ele. E aí ela agora, em vez de alegre, ela fica triste. Né? Diz assim, nossa, você voltou a ter amizade com ele? Puxa vida, mas você... Eu sei que você que está me ouvindo, você já viu situações assim. Irmãos, e nós não somos imunes a passar por uma situação dessa. O que é importante é você saber quem será você numa situação dessa. Porque se você for a pessoa que fica triste quando o outro se reconcilia com um amigo, você precisa nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Se eu me der a esse papel, eu preciso nascer de novo, porque Jesus virá e eu vou ficar. Deus é imutável, Ele não muda. Ele não muda. Ele vai continuar fazendo as coisas. Somos nós quem mudamos. E muitas vezes, para que Deus venha curar esse mal da minha vida, da minha alma, para que Deus venha me restaurar desse sentimento que não pertence a Ele, Ele vai me expor a algumas situações. Vamos imaginar que nós somos aqui uma peça de roupa. Eu sou esse paletó e eu começo a ficar sujo.
A poeira do mundo, do pecado começa a me sujar. Deus vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que me lavar. E quando lava, irmãos, esfrega, torce, amassa. A lavagem não é simples, irmãos. Tem um processo. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por um processo porque Deus nos ama e quer nos levar para morar com Ele. E aí Deus precisa interferir nos nossos planos. Então nós vemos aqui, ao coração do homem, ou seja, muitos são os planos do coração do homem, mas quem vai prevalecer é o propósito de Deus. E eu convido você nessa noite a colocar todos os teus planos, sujeitar todos os teus projetos aos propósitos divinos. Hoje eu desfolhei sobre um tema que é muito recorrente no meio cristão. E eu vi um pastor discorrendo, falando que muitos dizem sobre o centro da vontade de Deus, sobre estar no centro da vontade de Deus. E na visão daquele pastor, ele entendeu que quando você apresenta às pessoas a verdade do Evangelho, por exemplo, eu venho nessa noite e começo a pregar sobre o final dos tempos, começo a pregar que Jesus está voltando, começo a pregar sobre o arrebatamento e muitos vão ficar, e quem não se converter, os desviados não entrarão no céu, e começo a pregar a verdade bíblica. No entendimento desse pastor, ele achou que isso, como se não pudesse ser pregado, foi isso que eu entendi, como se estivesse amedrontando as pessoas. Só que eu olhando, irmãos, para a Bíblia, tem um texto de Romanos 13, acerca da autoridade, diz assim, que a espada, que é o castigo, ela é ministro de Deus, e usa a seguinte frase: tu não queres temer a espada? Faça o bem, ela não virá sobre ti. Agora, se tu fizeres o mal, fique sabendo que ela virá sobre você. Ou seja, você não precisa ter medo da polícia, que ela está ali. Estou dizendo da polícia, né, irmão, genuína, que eu creio que ainda exista. Você não precisa ter medo dela, porque ela está lá para te proteger. Mas se estiver fazendo coisa errada, passe longe, fuja, saia correndo. Então eu entendo, irmãos, que o arrebatamento para nós é uma alegria, não me amedronta. E é difícil você conciliar essa linha de raciocínio. E eu ouvindo isso, às vezes os preletores amedrontam as pessoas. Às vezes os pregadores trazem mensagem que as pessoas ficam com medo. E fica aqui até um ponto de interrogação para você refletir aí do outro lado. O que você pensa sobre isso? Porque a palavra de Deus é a verdade, precisa ser pregada. E muitas vezes, irmãos, a pessoa, ela só vem para Jesus quando ela descobre o lado pior da vida. Infelizmente, quando tudo vai bem, né, nada muda. Então fica para você refletir sobre isso que eu acabei de falar agora. Alguém acha que se você quiser colocar a pessoa no centro da vontade de Deus, não pode ser com palavras que tragam nenhum tipo de desconforto. E agora eu quero me lembrar do que um dia pregou a saudosa missionária pastora Elza Brooks, fundadora desse ministério. Uma vez ela pregou num culto que nós estávamos, ela disse assim, que a igreja muitas vezes vai ser um lugar de desconforto. Nós ficamos perguntando entre nós, né, por quê? E ela com muita sabedoria disse, porque vai ter horas que você vai sentar no banco da igreja e Deus vai te dar um puxão de orelha. Deus vai usar o pregador lá, vai falar com toda a igreja, mas você vai saber que Ele está falando com você, que é Deus falando com você. E ali você vai ficar se contorcendo, querendo levantar, querendo sair, não vai gostar, porque o remédio amargo ninguém gosta de tomar. E eu falei, é uma grande verdade. Seria tão bom, né, irmãos, você vir para a igreja e ouvir só o que você bem entende, ouvir só aquilo que massageia o teu ego, ouvir só dizer, Deus é contigo, varão valoroso, varoa valorosa.
mas a igreja do Senhor é um pronto-socorro espiritual. E no pronto-socorro, irmão, o médico não vai te dar o que você quer, ele vai te dar o que você precisa. Vai dar o que você precisa. Então, irmãos, é muito importante isso. Então, para mim se para mim entrar no centro da vontade de Deus, eu precisar me sentir desconfortável, que seja, para que eu entre no propósito do Senhor. Dentro do contexto dessa palavra, Deus não muda, a imutabilidade de Deus. Tem um texto aqui que eu quero ler com você, que é muito conhecido, Daniel. Só para explicar para você que Deus não muda, mas é a atitude do ser humano, do homem, que faz Deus mudar. Livro do profeta Daniel, um texto conhecido nosso, que é a história de Nabucodonosor. Eu quero ler 4 versos com os irmãos, o 25, o 27, o 28 e o 30. Para você, só para nós resumirmos aqui, quando Daniel revela o sonho que teve Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Daniel deixa claro que tudo que aconteceu de bom na vida dele, desde o sucesso como uma grande nação, sucesso político, sucesso financeiro, econômico, tudo era permissão de Deus na vida de Nabucodonosor, embora não pertencesse ao povo de Deus. Então o verso 25 vai dizer assim: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e tu serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Eu estou já me adiantando aqui para a gente ganhar tempo. O verso 27, veja, Daniel diz para Nabucodonosor acerca de um sonho que ele teve, e vai dizendo, né? Olha, se você, Nabucodonosor, não reconhecer que Deus é Deus, tudo isso vai te acontecer. Serás tirado, será molhado com orvalho. É o verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Veja, irmãos, Daniel usa a palavra conselho, mas nós podemos entender como uma profecia, porque o que Daniel está dizendo para Nabucodonosor era com relação a uma revelação divina. Ali era o próprio Deus falando com Nabucodonosor. Ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Veja, um profeta de Deus dizendo, olha, era como quem dissesse: eu conheço Deus, Ele é misericordioso. Se Ele perceber em você uma humilhação, um arrependimento, se Ele perceber em você uma atitude de mudança, com certeza Ele vai melhorar essa situação. Aí o verso 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Eu vou ler o 29. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real da Babilônia, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? E o verso 31 que completa: ainda estava a palavra na boca do rei quando desceu uma voz do céu, dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ou seja, Deus não muda, mas o homem, por incrível que pareça, ele tem o poder na sua mão. Não é o poder, ele tem o privilégio, uma dádiva de Deus, de interferir nos planos de Deus. A Bíblia vai dizer que
que Abraão, amigo de Deus, Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão diz: Senhor, e se lá naquela cidade houverem alguns justos, o Senhor continuará destruindo? E Deus bem sabia que Jó se referia ao seu sobrinho Ló. E Deus diz: não, Abraão, não. Se houver lá, e ele começa, né, com a quantidade, vai diminuindo, 5, 4, né, ou 1, vai diminuindo, até chegar a um único cristão lá. E Deus diz: não, se tiver um só, eu não destruo por causa daquele. Ou seja, Deus sabia que era Abraão intercedendo. Ele disse: então eu vou poupar, eu vou dar livramento. Ou seja, Deus decretou a destruição da cidade por completo. Mas Deus, ele abriria, né, um precedente ali. Ou seja, Deus, ele não muda, irmãos, mas nós fazemos Deus mudar, tanto para o bem quanto para o que é ruim para nós. Não que ele faça o que é ruim. Deus só vai fazer aquilo que nós fazemos por justo, porque a Bíblia é claro que o homem planta, ele colhe. É a lei da semeadura. Plantou limão, vai ter que chupar o limão, né? Plantou lá o abacaxi, vai ter que descascar o abacaxi. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo dela. E o que é o começo? O começo é a semente, é o plantio. O que é o fim? O fim é a colheita e aquilo que se faz com aquilo que se colhe. E então, o texto vai dizer que Nabucodonosor, ele entende da forma pior que Deus não muda. Deus falou, usou Daniel e disse: olha, rei, eu te aconselho, porque Deus não vai reverter essa situação, a não ser que você tenha uma atitude que mova o coração dele. Então eu quero dizer uma coisa para você hoje. Tem uma frase que é muito interessante, é muito recorrente também nos nossos dias. Talvez você esteja nessa noite dizendo: Deus, eu quero algo novo na minha vida, no meu ministério, eu quero algo novo nisso ou naquilo. E aí Deus diz para nós: meu filho, como é que você quer algo novo se você continua fazendo as mesmas coisas? Como é que você me pede algo novo se você continua fazendo o mesmo, tendo o mesmo procedimento, as mesmas atitudes? Eu costumo dizer para os irmãos aqui que o cristão, ele não é conhecido pelas suas ações, mas ele é mais conhecido pelas suas reações. Porque as ações, elas são, na maioria delas, premeditadas. Você planeja, executa e faz. As reações são inusitadas, te pegam de surpresa, né? Você está ali, você não sabe o que vai fazer. De repente acontece alguma coisa. Tem irmão que ele está ali, ele é uma bênção, amoroso, tranquilo, pacífico. Mas aí você pisa no calcanhar dele, no calo dele, e aí ele: opa, eu não estava pronto para isso. Então agora quem reagiu aqui, e a Bíblia é bastante clara, que os homens olhem para as nossas obras e glorifiquem a Deus. Porque o Senhor, ele, na sua imutabilidade, ele não muda, ele nos julga perante isso que ele é. Por isso, irmãos, tem um texto da Bíblia, é muito conhecido também, agora só não vou me lembrar se é Ezequiel ou Jeremias, que diz sobre aquela passagem, que o profeta diz: que provérbio é esse que vocês usam aí, dizendo que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que usa a expressão embotaram. Embotaram é como as pessoas usam hoje, né? Como se estivesse amarrando. E aí o profeta diz: não, esse provérbio não vai se usar mais não, porque a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, não é porque o pai fez errado, o filho vai pagar, ou vice-versa. Aí ele completa dizendo o seguinte: se o homem viveu a sua vida fazendo tudo o que é bom, e no último ano da sua vida ele fizer o que é ruim, ele vai perecer por aquele último ano, e não será levado em conta todos os anos de coisas boas que ele fez. Por quê?
Porque Deus, Ele trabalha desta forma. E a parte boa disso é, o homem pode ter vivido 50 anos, de 50 anos, 40 anos. Ele praticou tudo que não prestava. Mas no último ano, nos últimos anos da sua vida, ele se converteu e é uma nova criatura e vai ser salvo por causa aquele último estado da sua vida. Por isso, irmãos, quando às vezes falamos na igreja, né, eu já até preguei sobre isso, a síndrome do filho pródigo. Aí eu conheço o Alex lá no mundo, o Alex era terrível lá no mundo. Eu estou na igreja, outro dia, eu olho aqui, está o Alex aqui, com a Bíblia na mão, vai pregar nessa noite, evangelista Alex. Fala, mas eu conheci ele era isso, era aquilo, a gente tinha inimizade, a gente tinha isso, a gente tinha rixa, a gente tinha... Tem muitos crentes que têm dificuldade ainda de reconhecer a libertação que Deus dá a um ser humano, uma pessoa. Mas como a palavra diz que Deus não muda, a misericórdia dele se estende, a misericórdia de Deus se estende sobre a nossa vida. Por isso é que muitas vezes eu e você não entendemos o agir de Deus. Não entendemos. Deus, Ele não muda. Quando eu olho para a história, para nós concluirmos, de Davi, a palavra de Deus diz que Davi pecou. E Deus dá uma sentença, usando o profeta Natan, dizendo, Davi, por conta daquilo que você fez, a espada, né? O derramar de sangue estará continuamente no meio dos teus. Mas, mediante isso, mediante essa situação, se você viesse perguntar, se houvesse na ocasião um tribunal, e viesse Satanás de um lado para falar sobre Davi, e do outro lado viesse Jesus Cristo para falar sobre Davi, Satanás ia dizer assim, eu conheço este homem, ele é um homicida, um traidor, enganou um homem chamado Urias, e o lançou na batalha para ficar com a sua mulher. Esse homem é um homicida, é um traidor, é um adúltero. Essas seriam as palavras de Satanás. Mas se você perguntasse para Jesus, e você, quem é Davi? Iria dizer, Davi é um salmista, Davi é adorador, Davi é profeta, Davi é sábio, Davi é rei, Davi é matador de gigantes, Davi é um homem escolhido segundo o coração de Deus. Por isso eu quero dizer para você hoje, Deus, Ele não muda. Não importa o que é que vão dizer sobre você, o que vale a pena de lembrar, de guardar o que é que Deus diz, o que Ele disse sobre você há 10 anos atrás, Ele continua dizendo. Ele pega os teus pecados e coloca de lado e diz, eu ainda continuo tendo uma obra na tua vida. Eu continuo tendo planos e projetos para a tua vida. Eu quero compartilhar com você nessa noite esta palavra. Deus não muda. Ah, mas Deus me prometeu lá no passado e eu fiz um monte de coisa errada. Faça como, na verdade, né? Se permita fazer aquilo que Nabucodonosor não fez. Daniel disse, um conselho te dou, rei. Ouve o que eu vou dizer. Faça uma mudança aí na tua vida. Você vai ver como é que Deus, Ele não muda, Ele tem um plano para a tua vida. Então eu digo para você nessa noite, para concluir essa mensagem, o teu Deus, Ele não muda. O que Ele prometeu sobre a tua casa, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu sobre o teu esposo, Ele vai cumprir. Sobre a tua esposa, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu sobre o teu filho, sobre a tua filha. O que Ele prometeu sobre a igreja, sobre a tua vida material, os teus projetos de vida, Deus vai cumprir. Mas seja você aquele que auxilia, diga, eu vou ajudar nessa situação, com atitudes que vão mover o coração do meu Deus, e Ele vai mudar a minha história. Essa palavra que eu deixo para o seu coração nessa noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e a nossa gratidão de estar com os irmãos aqui, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe a você e toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero já aproveitar que os meninos já estão aqui com o papel aqui perto de mim aqui já. Glória a Deus. E nós já vamos falar já os nomes desses irmãos. Quero mais uma vez agradecer, irmãos. Às vezes você vê o culto acontecendo, mas você não vê os bastidores, né? Desde ontem, hoje, os irmãos, músicos,
os técnicos envolvidos aí. Quero agradecer a todos, em nome de Jesus Cristo, amém? Como de costume, rapidinho. A paz do Senhor para os nossos irmãos. Nossa irmã Elisângela Benfica, que é a irmã do nosso irmão evangelista Alex, a nossa irmã Eunice, a nossa irmã Érica Santos, nosso irmão Jânio Nascimento, presbítero Jânio Nascimento, a nossa irmã Cleíra, a nossa irmã cooperadora Pâmela, a nossa irmã Dinéia Batista, a diaconisa Carla Valéria, nosso irmão José Domingos, a nossa irmã Tatiane Marinato, a nossa irmã Adriana Júnior, a nossa irmã Amanda Rocha, a nossa irmã Daiane Aparecida, o nosso irmão do Jardim Luso, a nossa irmã Vivian Martins, a nossa irmã Ercília de Jesus, a nossa irmã Graça Novaes, a nossa irmã Maria Joanice Pereira, a nossa irmã Nília Marta, a nosso irmão cooperador Bruno, nosso irmão pastor Edivaldo, pastor presidente do Ministério da Igreja da Fé do Brasil, Deus abençoe, pastor. A nossa irmã Amanda de Jesus, nosso irmão evangelista Jorge, a nossa irmã diaconisa Glauciane Santos, a nossa irmã Dilene Abreu, lá da cidade ocidental Goiás, nossa irmã Laiana Amorim do Maranhão, nosso irmão pastor José Aparecido e nossa irmã Valdelice, a nossa irmã Vânia Cristina e Joelson Souza lá da Bahia, amém, nosso irmão Joelson, amém, lá do pastor Zé Anselmo, né, Joelson cantor, Deus abençoe, Joelson da família, pastor Zé Anselmo, a nossa irmã Clau Gama, nosso irmão Isaac, amigo Isaac aqui, daqui do Campanar, Isaac Almeida, Deus abençoe Isaac, pastora Rosari, pastor Lina, nossa irmã Eliane Nunes, o nosso irmão Josélio Nazaré, o nosso irmão Remildo Oliveira, a nossa irmã pastora Cristiane, nosso irmão Gabriel Henrique, a nossa irmã Eliana Alves, a nossa irmã Joyce Cristina, a nossa irmã Keila, o nosso irmão Antônio Santos, a nossa irmã Eliana Ferreira, nosso irmão Jonathan Santos, a nossa irmã Edna, nosso irmão pastor Marcos Antônio, lá da cidade ocidental da igreja Admel, nosso irmão Edson Costa, nosso irmão Nilo Santana, nosso irmão diácono José Carlos, pastor Apaíde, e o nosso irmão Hugo Jordão, amém? Glória a Deus. E nós temos aqui as orações, né? Amém. Pede oração pelo secretário estadual de educação, né? Que é secretário ou secretária? Ou é Rocieli mesmo? Rocieli Soares, né, irmão? Que está cometido da Covid. Nosso irmão evangelista Jorge, né? Pela esposa, nossa irmã Isauro e o Felipe. Deus abençoe a família, Jorge. Deus abençoe. Nosso irmão Tiago, diácono Tiago também pela família e familiares, amém? Vamos apresentar a Deus, agradecendo a participação dos irmãos, e sabendo que o nosso Deus é Deus de milagre, pois Ele não muda. Glória a Deus. Então você recebeu aí o recado aí do nosso irmão evangelista Alex, amém? Amém, a oração também pela família da nossa irmã Graça, amém? Amém, a nossa irmã G. Magalhães, lá, cidade ocidental em Goiás, e a nossa irmã Carla Lohane, esposa do nosso irmão diácono Tiago, e vamos incluir aqui a oração pela nossa irmã, pela família da irmã Graça, mas lembrando os irmãos, né, esse propósito que nós estamos aí fazendo da escola bíblica, e nós estamos aqui colocando, né, irmãos, a gente faz aqui uma aula alterna no estudo bíblico, e vamos repondo aqui a escola bíblica dominical, amém? Ore comigo, coloque a tua fé em prática aí juntamente comigo em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Deus querido, eu oro pela vida deste teu filho Rocieli, Senhor, o secretário estadual da educação. Ó Deus querido, põe as tuas mãos sobre a vida dele, operando um milagre de cura e de libertação. Eu oro, meu Deus, por toda a família do teu servo evangelista Jorge, a nossa irmã Isaura, o Felipe. Oro também por toda a família do nosso pastor José. Ó Deus querido, que hoje descansa em teus braços, ó Pai. Tome em tuas mãos a pastora Vilma, Senhor, o Alex, a família, o Dário, a família, a Tatiane, a família, a Daiane, a família, a Igreja da Fé de Piraporinha. Ó Deus querido, que o teu Espírito Santo envolva aquele lugar com a tua glória e com a tua presença, Pai. Eu oro, meu Deus, pela família do nosso irmão diácono Tiago, Senhor, por todos os familiares, pela família da nossa irmã Graça, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, estes lares e todos aqueles que estão conosco neste culto, Senhor. Que cada lar, que cada casa, que cada família seja abençoada por ti, meu Deus. E aonde houver um mal, ó Deus, onde houver uma enfermidade, onde houver um sentimento de angústia, de opressão, de depressão, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que todo mal saia e tu dê a vitória à tua igreja e ao teu povo, em nome de Jesus Cristo.
Amém e graças a Deus. Deus abençoe aos nossos irmãos que estiveram conosco aqui nessa noite. Que Deus abençoe as vossas igrejas, os vossos ministérios, em nome de Jesus. Amém? Eu quero me despedir ministrando a bênção sobre você e toda a sua casa. Amém? Que o grande amor de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a perfeita consolação do bondoso Espírito Santo esteja sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.